Olá, olá a todas e todos e todes. Boa tarde. Eu sou Luciana de Freitas Silveira, mas na página nós nos chamamos de Lu Freitas, né? Essa página é uma página da pré-candidatura, né? Eu sou pré-candidata pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, e no dia de hoje a gente vai veio chamar um debate bem importante, que é parto humanizado para quem? E aí a gente começa essa conversa trazendo a seguinte reflexão. As pesquisas nos mostram que a violência obstétrica é mais comum do que podemos imaginar. Mas você sabe quem mais sofre com isso? Em partos violentos, 60% das mortes são vidas de pessoas negras, sendo que a violência começa antes mesmo do parto. Pessoas negras têm maior risco de pré-natal desassistido, uma grande peregrinação entre maternidades no momento da internação para o parto, e no momento do parto, essa violência alcança possibilidades imagináveis, desde a falta de anestesia, quando necessário, ou o uso de fórceps. Frente a essa situação, doulas, médicas, obstetras, enfermeiras e pessoas grávidas lutam pela criação do Centro de Parto Normal, integrado com o sistema de saúde, o SUS, na cidade de Florianópolis, há mais de 10 anos. De direito, afinal, o Centro de Parto Normal é uma política do Ministério da Saúde, a portaria número 11, de 7 de janeiro de 2015, da Rede Cegonha. Mas ainda assim, temos que nos perguntar, parto humanizado para quem? E aí, hoje a gente vai conversar com a Rosane Aparecida Prado, que é enfermeira e professora do IFSC, com a Juliana Souza, que é doula, graduada em enfermagem, e faz pós-graduada em ginecologia e obstetrícia, a Lu Quilombola, que é mãe, que é remanescente do Quilombo de Aldeia, na cidade de Garopaba, e é graduanda em serviço social, e a Camila Carvalho, que é médica da família, da família e da comunidade, professora da UFSC. Então, meninas, é um prazer, eu agradeço que vocês tenham aceitado o convite, né? Nesses momentos de pandemia não tem sido fácil conversar com as pessoas, não tem sido fácil conversar com a comunidade, mas esse ainda é um dos mecanismos que a gente tem. Eu começo passando a palavra para a Rosane. Rosane, fique à vontade, você se apresente, fala um pouco do que é o Centro de Parto Normal, e depois nós vamos passar para as outras companheiras. Obrigada já de antemão, viu, Rosane? Obrigada, boa tarde. Eu sou Rosane, muito obrigada, Lu, pelo convite, muito obrigada por fazer parte desta live. Estou extremamente feliz de podermos conversarmos e partilharmos algumas questões aqui acerca do CPN. Então, eu sou Rosane Aparecida do Prado, sou enfermeira, mãe do Nicolas, de 19 anos, da Nicole, de 17 anos, quase 18, esposa do Rudinei, e eu sou professora desde 1996 no Instituto Federal, que na época era a Escola Técnica Federal, no campus de Joinville. A partir de 2013, então, nos transferimos para Florianópolis, e desde 2009 eu atuo na área da saúde da mulher, ministrando juntamente com a professora Juliana Monguilhotti, aulas de saúde da mulher e ministrando estágios nas maternidades públicas da Grande Florianópolis. Eu, antes de iniciar minha fala, eu não posso deixar de destacar o nome aqui da professora Juliana Monguilhotti, da professora Vanessa Luiza Tuno Jardim. A professora Juliana Monguilhotti que nos trouxe a questão da portaria do Ministério da Saúde, da Rede Cegonha, da criação dos partos normais, da criação da CPN, do Centro de Parto Normal, ou também conhecido como Casa de Parto Normal, que é bem conhecido no Brasil. E a partir de então, juntamente com a professora Vanessa e eu, nós começamos
nessa luta. Mas antes, mais a professora Juliana e a professora Vanessa, que estão mais à frente do projeto, e estamos aí. A gente sabe também de um coletivo de 10 anos atrás, formado por profissionais da área de saúde, algumas autoridades políticas, algumas pessoas que estavam já interessados nessa criação do centro de parto normal para a cidade, para a grande Florianópolis. E com movimentação, com movimentos políticos, mas agora, a partir dessa ideia da professora Juliana Mulhoche, trazer esse respaldo pela Rede Cegonha, é que centramos nas lutas. E não poderia deixar de citar que foi trazido para o curso técnico de enfermagem do campus Florianópolis e foi abraçado a ideia, na época a professora coordenadora Juliana Nóbrega, hoje a professora Marciele, como coordenadora do curso técnico de enfermagem, todos nós do curso abraçamos a ideia e não será em vão, certamente vamos conseguir trazer essa casa de centro de parto normal para a cidade de Florianópolis. Então, o que é esse CPN, né? O que é esse centro de parto normal? A Rede Cegonha, na verdade, ela embasa suas práticas e alicerça a sua política na atenção à mulher e ao recém-nascido. Então, desde o pré-natal, a mulher fazendo seu pré-natal, à medida que tenha o seu trabalho de parto e parto, e depois na puericultura, no puerpério, na atenção à criança, à saúde da criança. A partir da portaria de 2011, de 2015, desculpa, portaria 11 de 2015, do Ministério da Saúde, prevê a construção de uma CPN, de um centro de parto normal. Isso pode ser intra-hospitalar, dentro da própria maternidade, ou peri-hospitalar, que seria o que nós gostaríamos ali, no espaço ao lado do IFSC, na Avenida Mauro Ramos, que era o antigo Cine, e hoje esse patrimônio, essa construção, esse terreno está sendo doado, e até a direção passada, a direção do campus Florianópolis, nós tínhamos muito apoio, tínhamos certeza que esse terreno viria. Hoje a gente já não sabe mais como anda. Mas a ideia ainda é a luta por esse centro de parto normal ali. Por quê? A portaria fala que tem que ter uma distância de até 20 minutos, caso aconteça alguma necessidade com essa mulher, que ela seja transferida, ela ou o bebê, que seja uma transferência para uma maternidade mais próxima. Muito se lutou, está se lutando desde 2018. Em maio de 2018, nós fomos conhecer uma casa de parto em São Paulo, a casa de parto Sapopemba. Uma casa de parto que é mais próximo possível da casa da mulher, que isso também está na portaria, a ambiência, né? Segundo a organização, o programa de humanização, além de ser um ambiente propício ao parto fisiológico, as mulheres com risco habitual, que se chama, que é a mulher que não teve nenhuma intercorrência durante a gestação e que ela pode muito bem ter o seu parto fisiológico, sem intervenção nenhuma, sem nenhuma violência obstétrica. Essas casas de parto seriam para essas mulheres que gostariam de ter. E hoje a gente sabe que muitas mulheres gostariam de ter seu parto domiciliar, mas nem sempre é viável, nem sempre é possível, por questões de pagamento, por questões de acesso mesmo. E agora, ainda no penúltimo final de semana de agosto, 21, 22 e 23, houve a conferência de humanização do parto online, né, onde participaram alguns profissionais de saúde, doulas, enfermeiros obstetras, médicos obstetras, e tudo que se traz de parto humanizado poderia ser feito nessa época de pandemia, no centro de parto normal, sim, numa unidade hospital onde se corre risco. Desde o centro de parto para evitar essas intervenções, essas violências, a episiotomia, que é da mulher, já sabe
por evidências e mais evidências que não têm benefício algum. E além da violência contra o bebê recém-nascido também, aspiração de vias aéreas, aspiração gástrica do bebê, de ser preservada essa hora de ouro, a primeira hora que essa mãe teria com seu bebê para facilitar o aleitamento materno. Então, as mulheres que teriam alguma intercorrência, aí sim iria para a maternidade, mas essa de risco habitual, que não teriam nenhuma intercorrência, nem no seu pré-natal e nem durante o trabalho de parto, ela poderia sim ter o centro de parto normal, no centro de parto normal. Muitas lutas já houveram, estão ocorrendo ainda, para que não saia, por alguns interesses, infelizmente, independente da vontade de alguns profissionais, houve alguns processos, enfim, para que não se abra essa casa. Essa casa seria, o planejamento seria a reforma, então, daquele espaço que tem do lado do campus do IFSC, e onde o Ministério da Saúde proveria um montante de dinheiro para essa reforma e custearia mensalmente os dados, porque é muito pouco, na verdade, né? Esses gastos são muito para um parto normal, que a gente sabe que o que precisaria de maior intervenção, tecnologia leve, que a gente chama, né? Medidas não farmacológicas para alívio da dor, onde a mulher entraria nesse espaço, e esse espaço seria entre o PPP, né, que se chama o pré-parto, o parto dela e o puerpério, onde ela, o seu acompanhante da sua escolha, pudesse entrar junto e, desde o trabalho de parto, ela tivesse condições ali de caminhar dentro desse espaço, de ir para uma banheira, se está previsto, conforme a portaria e a resolução que poderia se criar, mas também não é um empecilho maior, ok, não tem uma banheira, mas teria a sua cama ali, uma cama mais próxima possível de um ambiente familiar, porque a gente sabe que antigamente os partos eram tidos pelas mulheres e outras mulheres que assistiam, né? E a partir de então, de um tempo que houve a figura médica, a figura masculina ali, e não deixando mais a mulher ser a protagonista, fazendo esse papel. Eu até nem diria papel, porque a mulher é a protagonista e quando se faz um papel se representa, e ela não, ela pode ser empoderada nesse parto fisiológico, nesse parto natural. A gente quer destacar também que um dos objetivos do Centro de Parto Normal ali do lado do IFSC seria para a formação dos nossos alunos, curso técnico de enfermagem, a formação dos alunos que gostariam de fazer uma especialização, uma residência na enfermagem obstetrícia, exatamente todo esse processo de formação baseado em evidências científicas e com um fortalecimento das ações de extensão, porque outro objetivo é aproximar a comunidade. E por que ali, então, né, ao lado do IFSC Mauro Ramos? Porque é uma área muito próxima, de muito acesso, de comunidades vizinhas ali, onde as mulheres poderiam ir para ali ter seus bebês de um parto fisiológico, natural, sem intervenções, com a enfermeira obstetra e com a obstetriz auxiliando, porque sabe-se que não há necessidade, se é um parto fisiológico, não há necessidade de um médico de medidas farmacológicas, tecnológicas, intervencionistas, e respeitando o tempo da mulher, né? Respeitando o tempo desse preparo, desse trabalho de parto, de forma que ela se sinta confiante, empoderada, para fazer o seu parto natural, normal. Depois, à medida que vierem mais questões, a gente vai respondendo. Obrigada, Rosane. Eu estava com o microfone desligado. Aquela coisa que todo mundo já fez as lives, né? Ficar falando com o microfone fechado. Mas eu quero trazer aqui que a Rosane me foi apresentada pela Vanessa, a Vanessa que eu conheci no TEDx IFSC, e a Vanessa de pronto atendimento veio dialogar, então já é um diálogo de mais de meses que a gente está tendo, e a gente fechou nessa live
na última conversa que a gente teve, né, então Vanessa e Rosane tivemos um diálogo, uma reunião com o Movimento Negro Unificado, pensando de que forma que a gente se junta na luta do centro de parto normal. Então, por isso a gente achou bem importante o diálogo, e por isso a gente traz a live, porque é preciso que outras mulheres compreendam, né? Compreendam a questão do parto, compreendam a questão do centro de parto normal, qual é o papel desse lugar, né? A importância desse lugar ser aonde ele é, né? E quem é que ele vai de fato atingir, quem serão as pessoas ao qual ele vai atingir. Então, foi bem legal, foi bem importante a Rosane e a Vanessa ter conversado com a gente, que a gente acabou surgindo a questão da live. Então, agora eu vou passar a palavra para Camila Carvalho, que é uma médica, né, é professora da UFSC. Eu fui buscando as pessoas para a gente dialogar sobre esse tema, né, porque eu também não sou a pessoa que sabe, né, e conhece todo esse tema, mas de ser uma mãe e de ter todos os partos normais, né. E aí a Camila foi indicada pela Cauane, a Cauane Maia, que é uma das nossas colegas, amigas em comum aqui. Camila, fique à vontade para falar. Obrigada por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, Lu, colegas aqui do espaço também. Obrigada pela indicação, né, Cauane? Eu vi que está aqui na live também, então obrigada por ter indicado. E estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho bastante coisa para falar, eu falo muito, mas eu vou ligar o cronômetro para garantir que eu vou tentar manter aqui os 10 a 15 minutos de fala. Bom, eu acho que para começar, né, eu quero situar primeiro minha fala, que talvez eu comece de uma forma um pouco polêmica e faça parecer que, enfim, eu estou dizendo o contrário do que eu vou dizer. Eu vou finalizar minha fala dizendo quanto é importante a gente se apropriar, sim, dessa disputa, né, da luta pelo parto normal, pelo parto humanizado. Então, eu vou começar, inicialmente, pontuando que, assim, muito frequentemente, quando a gente fala de parto humanizado, que acho que é o termo que foi mais difundido, né, quando a gente fala da luta pelo protagonismo da mulher no próprio parto, acaba parecendo um tema que fica muito distante das mulheres negras, né, exatamente por causa dessas experiências de vida que as mulheres negras costumam ter no seu percurso de pré-natal, de parto, de pós-parto. Então, enquanto a gente tem aí uma luta de algum tempo, principalmente puxada pelo feminismo hegemônico, de ter o direito a retomar o protagonismo do parto natural, o parto domiciliar, né? A gente tem mulheres negras que nunca conseguiram nem marcar sua própria cesárea, né? Enquanto as mulheres brancas estão querendo voltar um passo atrás para a época em que o nosso parto era menos medicalizado, né? As mulheres negras ainda não tiveram nenhum direito inicial que as mulheres brancas estão querendo deixar para trás já, né? Então isso às vezes nos dá a sensação de que essa é uma luta distante, né, da nossa realidade, ou de que ela é menos importante, né, enfim, muito frequentemente tem algumas frases em alguns textos importantes de pensadoras negras, né, falando sobre como mulheres negras ainda estão lutando para conseguir manter seus filhos vivos, né, a gente ainda está lutando para sobreviver ao parto, né, então, vou falar um pouquinho de mortalidade materna também daqui a pouco, mas acho importante situar que essa luta, ela acabou sendo protagonizada, de uma certa forma, por um grupo de mulheres de classe média alta, brancas, que têm uma realidade de vida que não é a realidade de vida da maioria das mulheres brasileiras, né? Então, por causa desse protagonismo que essa luta, que essa pauta do parto humanizado acabou tendo, isso pareceu de alguma forma distante da realidade das mulheres negras, né? E eu vou traçar um percurso aqui para a gente pensar junto se é isso mesmo, né? Se a gente não tem sim que disputar também essa luta, né? Pelo direito ao parto humanizado, ao protagonismo do nosso corpo, do nosso parto, enfim. Então, eu vou trazer alguns dados, né? Alguns mitos relacionados à mulher negra que fazem com que os dados que eu vou falar aqui aconteçam, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que em comparação existe um estudo, depois eu posso disponibilizar até, Lu, para tu passar também na página, né? Tem um estudo que é um clássico, assim, que é um estudo muito importante na área da saúde, que chama A Cor da Dor, que é sobre iniquidades, né, desigualdades na assistência ao parto.
entre mulheres negras, pretas e pardas, né, e mulheres brancas. E aí esse estudo ele nos mostra muitas coisas. Ele nos mostra, por exemplo, que as mulheres pretas e pardas tinham um risco muito maior de ter um pré-natal inadequado, então ter menos consultas pré-natal, não ter os procedimentos indicados realizados, né? Então, essas mulheres têm menos vinculação a uma maternidade, essas mulheres peregrinam mais para conseguir um lugar para parir, né? Então, vão numa maternidade, não são recebidas, ou por falta de vaga, ou porque, enfim, por motivos diversos, e aí peregrina para outra maternidade, e aí vai de maternidade em maternidade até encontrar uma que as receba. Então, isso também é mais encontrado na história de vida de mulheres negras, né? A ausência do acompanhante, né? A gente está falando de direitos muito básicos que são garantidos há mais de 10 anos, e que, segundo esse estudo, por exemplo, e outros estudos também, as mulheres negras estão mais propensas a não terem direito a ter um acompanhante na hora do seu parto, e isso é garantido, né? As maternidades do SUS têm a obrigação de garantir um acompanhante, né, para a gestante. Então, a gente está falando de direitos muito básicos que são negados a essas mulheres ainda, né? E, enfim, a gente tem bastante dado para falar sobre isso. Além dos dados que eu estou citando dessa pesquisa, acho que é importante a gente situar, eu não vou ter muito tempo para explicar assim, o contexto histórico, mas a medicina é quem, de fato, construiu o racismo científico no Brasil, né? Então, apesar de a gente não aprender isso na faculdade, quando a gente aprende história da medicina, o racismo científico no Brasil, ele foi protagonizado e difundido pelas faculdades médicas. Então, as revistas médicas, os livros, os periódicos médicos, até muito pouco tempo atrás, corroboravam, afirmavam que pessoas negras tinham diferenças biológicas, né? Que a mulher negra paria melhor, paria mais, que sentia menos dor durante o parto, e isso é muito recente, isso é de uma história muito recente, né? Então, isso, por exemplo, foi algo que a minha turma ouviu na faculdade, eu sou formada só tem 5 anos, então se aprendia que mulheres negras sentiam menos dor, né? Se aprendia que o quadril da mulher negra era mais adequado para o parto, e que ela precisava de menos assistência por isso, né? Isso está sempre subentendido nas formações em saúde, né? Eu estou falando da formação médica, mas acabou que as outras áreas da saúde também lidam com esses estereótipos que vão sendo construídos ao longo da nossa formação. E aí, por isso, essa mulher é deixada na maternidade muitas vezes sentindo dor sem nenhuma assistência, né? Ela é submetida a mais procedimentos dolorosos sem oferta de anestesia, por exemplo, e assim vai, né? Então, a gente sabe que as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violência obstétrica. A mortalidade materna no Brasil, ela se dá, né, ela tem o número que ela tem por causa da mortalidade de mulheres negras, né? Então, tem um dado bem importante, que eu acho muito importante falar quando a gente está falando sobre parto, sobre pré-natal, parto puerpério, né, que é relacionado à mortalidade materna. A gente tem que o Brasil, ele se comprometeu com as metas do Objetivo do Milênio da Organização Mundial de Saúde, né, então uma das metas que a gente tinha para alcançar era diminuir a mortalidade materna, e a gente deveria diminuir a mortalidade materna para até 35 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, né? Se o Brasil só tivesse mulheres brancas, a gente estaria dentro da meta, porque esse é o índice de mulheres brancas no Brasil, né? Enquanto para mulheres negras, o índice é quase o dobro. A mortalidade é de 62 óbitos, né, para cada 100 mil nascidos vivos, quase o dobro. Então, na verdade, a gente não atingiu a meta por causa da mortalidade absurda materna em mulheres negras, né? Então, a gente tem aí há bastante tempo a mortalidade materna em mulheres negras se mantendo ou aumentando, enquanto a mortalidade de mulheres brancas caindo, né? Então, a gente precisa olhar para esses números também. E aí eu vou falar rapidamente de Florianópolis. Em 2018, eu publiquei um artigo sobre exclusivamente a cidade de Florianópolis, né? A gente tem muito dado a nível de Brasil, de outras cidades, né? No Rio de Janeiro a gente tem bastante estudo sobre iniquidades raciais no atendimento materno-infantil, mas esse estudo de 2018, que eu escrevi junto com a professora Francis Tourinho, da UFSC, que foi minha orientadora, enfim, a gente tentou, junto aos dados do Ministério da Saúde, que estão disponíveis no DataSUS, pode procurar, né, DataSUS, é o sistema a nível federal, né, dos dados dos sistemas de informação em saúde, e a gente fez uma pesquisona, assim, de todos os dados no município de Florianópolis, estratificados por raça-cor, desagregados por raça-cor. E aí eu vou falar alguns dos dados que a gente encontrou.
relacionados a esse tema que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, por exemplo, a gente encontrou que nas mulheres brancas predominava o parto cesariana, enquanto nas mulheres negras predominava o parto normal. Recentemente a gente viu aí uma polêmica, né, envolvendo um caso de estupro de uma criança, né, e aí em Florianópolis, o dado que a gente tem nos mostra que nascidos vivos negros, a taxa de mães de 10 a 14 anos de idade em nascidos vivos negros é mais que 6 vezes maior do que nascidos vivos brancos, né? Então a gente tem aí meninas de 10 a 14 anos, mães 6 vezes mais do que meninas brancas, né? O número de consultas pré-natal, por exemplo, a gente já tinha esse dado a nível nacional, mas não tinha a nível de Floripa, né? Então, a gente tem aí os números nos mostrando que o número de mulheres com nenhuma consulta pré-natal é 3 vezes maior dentre mulheres negras, por exemplo, do que entre mulheres brancas, né? Mais de 70% dos nascidos vivos brancos tinham 7 ou mais consultas pré-natal, dentro do preconizado, e menos da metade das crianças pardas tiveram 7 ou mais consultas pré-natal, né? Ou seja, pré-natal inadequado, que é aquilo que eu comecei falando a nível de Brasil. Importante também falar que esses dados eles se mantêm mesmo quando a gente estratifica por dados socioeconômicos. O que é que isso quer dizer? Mulheres brancas e negras com a mesma condição socioeconômica têm diferenças na adequação do pré-natal, né? Então, não é só uma questão de classe, não é uma questão só socioeconômica, não é só ter menor escolaridade ou ter menor renda, né? Independente dos dados de classe, né, de renda e de escolaridade, a gente tem ainda essas iniquidades na questão do pré-natal e do parto. E aí, de 2010 a 2016, a gente viu todas as causas de óbitos que encurtam a vida, né? O que é isso? São causas de óbito que fazem a pessoa perder anos potenciais de vida, né? Em geral, são mortes evitáveis. E só para pessoas negras apareceu causas perinatais, ou seja, causas que envolvem pré-natal, parto e puerpério, né? Isso também, todos os dados que eu estou falando aqui são de Florianópolis, né? É importante a gente situar que quando a gente fala de mortalidade materna, a gente tem muitos indicadores em saúde, né? Tem um monte de tipo de indicador. Mas quando a gente fala de mortalidade materna e de mortalidade infantil, esses são dois indicadores que eles indicam para a gente a qualidade da assistência em saúde. Eles indicam para a gente falha na assistência. Então, quando a gente tem alta mortalidade materna e alta mortalidade infantil, a gente está entendendo que a nossa assistência está falha, né? E aí a gente já sabe para quem está falha, a partir desses dados desagregados por raça-cor, né? Tem os dados que nos mostram esses índices para as capitais brasileiras, mostram que a mortalidade materna para mulheres negras chega a ser 7 vezes maior do que para mulheres brancas, né? E para fechar, né, eu ia falar um pouquinho da atenção primária, né? Eu sou médica de família e comunidade, então acho que a atenção primária é uma ferramenta muito importante para a gente ter um pré-natal adequado para todas as mulheres, né? Para as mulheres negras especialmente, já que a gente sabe que a população negra é mais SUS dependente, ou seja, depende mais exclusivamente dos serviços do SUS, e são as pessoas que mais fazem o pré-natal no SUS, né? Então, fortalecer a atenção primária também é importante. A gente tem um estudo que analisou os primeiros 13 anos da estratégia de saúde da família e nos mostrou que a estratégia de saúde da família conseguiu reduzir mortalidade por causas evitáveis na população negra, né? Então, a gente tem aí a atenção primária como uma ferramenta importante, sim, dessa luta pela nossa sobrevivência, né, pela nossa saúde. Então, para concluir, né, o que eu quero dizer? Eu comecei falando que talvez essa luta pareça distante da gente, né? Mas quando a gente vê todos esses dados, a gente conclui que ter um pré-natal, um parto e um puerpério garantido e adequado, né, não é só algo que vai fazer mulheres e crianças negras morrerem menos, né, que é um benefício para a população negra, é um benefício para a população brasileira. Né? Primeiro, que a população negra é a maioria da população brasileira, e segundo, que, como eu disse, os nossos índices de mortalidade, por exemplo, são o que são por causa da mortalidade de pessoas negras. Né? Então, primeiro, garantir um pré-natal, um parto, um puerpério adequado, garante um benefício, né, para os nossos índices a nível nacional, para a população brasileira como um todo. Né? E aí, quando a gente garante direitos básicos, a gente garante um futuro com saúde para a população brasileira. Né, então, eu vou dar um outro exemplo muito rápido. Agora, no mês de agosto, a gente tem a Semana Mundial da Amamentação, né, que se relaciona bastante com o que a gente está discutindo aqui.
E aí tem algumas discussões relacionadas ao fato de que mulheres negras nos Estados Unidos criaram a Semana Negra de Amamentação. E aí sempre tem as acusações de sectarismo, de que está dividindo a questão, né? E tem algumas pautas muito interessantes quando a gente vai ler, né, o porquê dessa semana, enfim. E aí uma coisa que a gente pode pensar, a gente sabe que a amamentação, o aleitamento materno exclusivo, ele protege, ele é um fator protetor para não desenvolver determinadas doenças crônicas, que são mais prevalentes na população negra, né? Então, se a gente garante, por exemplo, um direito básico, que é de a mulher conseguir amamentar o seu filho, e aí a gente vai entrar em outras questões trabalhistas, no fato de as mulheres negras não terem direito à licença maternidade, né? Se a gente consegue garantir um pré-natal, um parto e um puerpério adequado, e os primeiros 6 meses de aleitamento, por exemplo, a gente já consegue garantir aí muita saúde para o nosso povo, né? E para as nossas gerações futuras. Então, acho importante a gente situar isso e a gente situar, para concluir, que apesar de parecer uma pauta distante, né, de nós, das mulheres negras, dos usuários do SUS, eu também sou usuária do SUS, né, apesar de parecer uma pauta distante, é importante a gente assumir essa disputa, essa pauta, essas lutas, a gente tem que assumir essas lutas, né, porque, como eu falei, as pessoas mais beneficiadas deveriam ser as pessoas negras, né, e acho que a gente não pode assumir essa luta dissociado da luta em defesa do SUS, né, eu acho que a luta em defesa do SUS, ela tem que ser uma luta antirracista, sobretudo, né, e a luta pelo parto humanizado também. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Acho que a gente tem que assumir o nosso lugar nessa questão, nessas pautas, né? A gente tem que atrelar essas pautas à defesa do SUS e a gente tem que fazer dessas lutas, né? Por exemplo, o centro de parto é importantíssimo, é essencial, ele é previsto, né? Ele é do SUS. Ele é do SUS, né? E ele tem que estar atrelado à luta antirracista, né? À implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra, por exemplo, né? Então, acho que está tudo interligado, e aí fica essa reflexão, né? Como que a gente pode transformar essa pauta em uma pauta com equidade, né? Que leve essa garantia de direitos para todas as mulheres. É isso. Obrigada. Perfeito, Camila. O pessoal está gostando, adorou essas falas. Eu acho que a gente precisava ouvir isso para ir de encontro com aquilo que a gente dialogou com as meninas do Centro de Parto Normal, né? Humanizado. O que precisava, né, para que a população de fato compreendesse a importância desse espaço. E a ideia desse debate é trazer elementos também para que o centro e para que a gente, quanto pessoas negras, que a gente possa se posicionar e buscar elementos que a Camila já trouxe, mas que a gente tem aí várias convenções, vários debates, a gente tem documentos, e eu peço licença para vocês, que eu fui buscar algumas coisas, que eu sou aquela que vai nos eventos e fica catando todos os caderninhos. E aí tem esse caderninho aqui, que é a Segunda Conferência Nacional da Saúde da Mulher, e vai trazer e vai enfatizar a questão de uma sociedade plural, de mulheres plurais, e de que forma a gente tem que caminhar. E eu também fui buscar a Política Nacional de Saúde para a População Negra. Eu acho que tem coisas e tem elementos, né, e aí a gente pode pensar que nesse momento que a gente vem vivendo essa política de retrocesso, com esse desgoverno de retrocesso, a gente pôde, em algum momento, não respirar aliviada, porque, assim, mesmo no campo da esquerda, um campo progressista, a luta do povo negro, ela se dá de qualquer forma. Mas a gente precisa lembrar que houve várias conferências, houve alguns avanços nos debates, seja eles acadêmicos, sejam eles no campo popular, ao qual a gente vinha traçando algumas pequenas progressões para a população negra, né? E a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma, e a gente precisa estar sempre armado com essas coisas para pesquisar, né? A gente precisa saber o que foi dito e resgatar isso para que a gente possa implementar de alguma forma. Assim como as conferências, né? A gente precisa estar se alimentando disso que a gente construiu, não dá para jogar tudo fora e começar do zero. A gente precisa buscar esses elementos que já foram construídos durante os anos que nos foi possível começar um sonho, né? Mas agora eu passo a palavra para a Juliana, que também foi nossa conhecida particular de algumas lutas, né, Ju?
E quando eu pensei nessa conversa, eu pensei, gente, eu preciso trazer alguém, uma doula, né? Daí eu pensei, não, mas tem que ser uma mulher preta para dialogar com a gente, para trazer experiência, né? Uma mulher que consiga dizer alguma coisa para a nossa população, né? Esse debate é para a população em geral, mas a ideia é que as nossas mulheres negras, as nossas mulheres periféricas compreendam a importância do debate do parto, que eu também só fui entender depois que eu tive um aborto, né? Então, isso é importante que fique registrado aqui para a gente. Ju, a palavra é sua. Obrigada, Lu, pelo convite. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, como a Lu falou, né, da Lu, então, quando eu fiquei ouvindo aquilo, eu estava ouvindo, né, a Rosane e a Camila falarem, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer diferente, mas enfim, né, como momento, como contribuição para essa discussão, né? Tá ruim aqui? Tá, eu vou colocar o fone, de repente fica um pouquinho melhor. Só um pouquinho, gente. Fica à vontade, Ju. Ficou melhor agora? Ok? Ok, beleza. Então, quando eu estava pensando aqui durante a fala de vocês, eu fiquei pensando o que seria interessante, né, eu contribuir nessa discussão, e fiquei lembrando muito da história, né? Como a Lu falou no início, eu estou formando, né, ainda estou finalizando esse semestre, agora esse semestre meio conturbado, porque, né, estou finalizando a graduação em física, e estou, né? Mas, antes de dar, né, a minha ouvir? Ju, eu não sei se é a tua. Não, eu não sei se é a tua falhando. não sei se é a sua internet. Ver aqui. Tu consegue sem o fone? Tu acha que rola? Internet? Agora tá bom. Continua falando. Tá bom? Agora tá bom. Tá. Beleza. Bom, então, eu sou doula, né, antes de ser graduanda aí, em enfermagem, eu sou doula, né? E a minha trajetória enquanto doula começou Eu acho que é a internet da Ju, né, gente? Ju? Tecnologia, né? Assim, Jana, vê se você consegue só tirar a Ju por enquanto, e a gente, até ela resolver a questão dela, e a gente passa para a Lu, então, e assim que a Ju resolver, aí, Jana, tu vai conversando com ela, por favor. A Jana é que está ajudando a gente aqui bota uma pessoa, tira, traz os cards, enfim. Eu vou passar, então, a palavra para a Lu, né? A Lu ia ser a última convidada a falar, mas já que a Ju teve esse problema, a Lu é uma irmã, né? Querida, uma pessoa que, né? De luta, da luta, né? A gente se conhece faz um bom tempo, somos militantes do Movimento Negro Unificado, e Lu vai falar um pouquinho dela, se apresenta, Lu, e eu acho que a Lu traz a importância do parto humanizado, porque a Lu tem essa experiência, que é uma experiência bem bonita. Oi, gente, boa tarde a todos, e todas, e todes. É um prazer estar aqui neste momento falando sobre o partos. Primeiro que eu já estava correndo das lives, né? Mas a irmã chama, não tem como dizer não.
E foi um tema que também nem titubeei, né? Eu falei, eu tenho que falar sobre isso. Eu quero que mulheres pretas se apropriem disso, se apropriem do seu corpo, né? No momento do parto. Isso é necessário falar. E aí eu pensando, né? Ontem eu estava pensando o que eu vou falar, e aí veio o tema parto humanizado. Aí eu fui procurar humanizado no dicionário e estava escrito tornar humano, tornar benéfico, tornar civilizado. E aí e agora aqui com vocês, eu já tô pensando nas nossas rodas, lá no centro de parto, e a gente discutindo também essa questão humanizado, né? Por que ele hoje a gente tem que falar que tem que lutar por um parto humanizado, né? Por que a gente tem que um ato tão natural, a gente tem que trazer essa questão, né, de humanidade. É porque eu acho que essas violências que foram citadas aí, elas nos tiraram a questão da humanidade, né? As violências físicas, que é as violências da falta de anestesia, a violência obstétrica, a violência dos toques, dos exames. Eu agora recordo de quando eu tinha 37 semanas, 36, eu fui num posto e o médico queria fazer exame de toque em mim. Eu super bem, não estava no final, e o médico queria fazer exame de toque. Então, eu com mais de 30 semanas, né, de roda, de gestantes, com meu companheiro, com as parteiras, com as doulas, eu me senti empoderada e disse, eu não preciso de toque nesse momento. Consegui dizer não para ele, né? Mas, então, são essas violências que a gente tem que lutar por um parto humanizado. E as violências também emocionais, né? Quando você, coloca um medo, quando você não te empoderam, quando dizem que um parto é um momento de dor, quando com o quê? As violências que eu anotei. Sim, quando você precisa de tempo para dilatar, quando você precisa ter tempo para parir, quando você não te deixam à vontade para este momento tão importante, né? Então são essas violências todas, as físicas e as emocionais, que fazem a gente pensar que a gente tem que lutar por um parto humanizado. E numa sociedade, né? Então a sociedade é falha porque numa sociedade que ela se geriu pelo parto, né? Foi concebida a partir do parto, a gente tem que falar isso hoje em dia, é dizer que a sociedade está falha, né? Então a gente precisa muito falar sobre isso. E aí eu quero trazer a minha experiência. Eu sou mãe, eu sou quilombola. Eu deveria ter saudado os meus ancestrais antes de falar sobre isso. E eu saúdo meus ancestrais, os meus mais velhos, as parteiras da comunidade. Eu saúdo as minhas irmãs que estão aqui assistindo. Né? E dizer que quando eu sou mãe de 2 filhos, e um tem 4 anos e o outro 9, 10 meses, e quando eu engravidei do mais velho, eu pensei, nossa, eu sou pequena, eu tenho certeza que eu vou ter que ir para uma cesariana, né? Vou fazer cesariana, com certeza, sem dúvida. E aí uma amiga disse, mas vai primeiro na roda de gestantes, para você, né, trocar uma ideia e tal. Eu tinha 9 semanas de gestação e eu fui. Depois disso, eu nunca mais pensei em colocar os pés no hospital para ter um filho, entendeu? Então, como foi importante esse momento de acolhimento, como foi importante as conversas, como foi importante eu descobrir o meu corpo, como foi importante você se apropriar e dizer, o parto, quem vai fazer o teu parto? Mas quem vai fazer o teu parto sou eu que vou fazer o meu parto. Né? As pessoas que estão lá podem estar para auxiliar, para quando você precisa disso, né? Mas você está pronta, você nasceu fisiologicamente pronta para parir, na maioria das vezes, né? Então, também relembro o livro Parir como as Índias, e aí, nessa questão também, né, de, você tem que parir deitada, você tem que parir assim, você tem que parir assim, e você não é preparada para parir de um jeito que seja
bom e confortável para você, para o seu corpo, né? Para você, né? Para as suas necessidades naquele momento de contração. E, enfim, então eu tive meus filhos, eu consegui ter meus filhos em casa, e foi um momento muito fortalecedor, foi um momento muito fortalecedor. E eu quero dizer que concordo com a Camila quando diz que quando a gente pare de uma forma natural, empoderada, não é só você, né? É a humanidade que ganha. Porque você pare pessoas fortes, né? Porque você pare com segurança. Porque você pare pessoas com menos traumas. Porque um parto pode trazer traumas gigantescos para mãe, para filho, para pai. Então, você parir com dignidade é trazer humanidade para a sociedade. E a nós, mulheres negras, somos as que sofremos mais as violências, somos as que sofremos todas as maiores violências, e inclusive as violências durante o parto, durante a gestação, durante o pós-parto. Então, a gente precisa, sim, de um lugar, esse lugar, né? Eu já imagino esse centro de parto e eu acho que é maravilhoso. Acho que é maravilhoso, é isso que a gente precisa, que as mulheres negras tenham um local de acolhimento, um local que elas se sintam em casa, um local que ela sinta que a cama é a cama dela, não é aquele ambiente gelado, frio, não é aquele ambiente que você não sabe quem é, vai chegar pessoas que você não conhece, você tá lá, a enfermeira, e todo mundo igual, não, tem pessoas que te acompanharam a gestação inteira, tem pessoas que você chama pelo nome, né? Como a irmã, a Ju, que esteve comigo no meu parto. Olha que coisa maravilhosa. É ter irmãs com você uma hora tão importante que é o nascimento. Então, eu quero que as mulheres, e principalmente as mulheres pretas, sim, tenham a oportunidade de ter seus partos com dignidade, com amor, com segurança, sem medo, sem os medos impostos, porque claro que é um momento que você vai ter medo, que é um momento do mistério, né? Mas é um momento que você está segura, e seja o que acontecer, você tem as pessoas que estão ali do teu lado, que te acompanharam a gestação inteira. Então, é um lugar, centro de parto, é um lugar que já estou apoiando, já estou me vendo lá nas rodas. Vamos levar essa conversa para frente, porque é um espaço necessário para as mulheres. E quem sabe a gente traz até para o Quilombo, né, Lu? Já estou pensando, aqui já tem uma futura médica, tem uma quilombola que está fazendo medicina, e eu já estou aqui, vou mandar o link para ela, porque a gente precisa espalhar essa ideia para as mulheres negras, principalmente, né? Para todas as mulheres, a gente tem que parir com segurança, mas principalmente para as mulheres negras, né? Então, um pouco disso. Perfeita, irmã. É tão bom, né? Falar com a irmã. Querida, a gente te ama. Eu tenho coisas para falar, porque, diferentemente da Lu, eu tenho uma outra relação com a maternidade, mas eu vou deixar a Ju falar, e aí depois eu tento, sei lá, fazer um grande resgate de tudo, não vou conseguir, né? Mas, assim, eu acho que é importante trazer experiências diferenciadas, né? Para a gente pensar esse centro de parto normal, né? Ju, vai. Tomara que dê certo agora, Ju. Então, eu acho que não sei se foi a minha internet aqui, mas enfim, vamos lá. Como eu estava falando antes, né? Então, sou doula, né? De ser aí que serei daqui. E aí eu fiquei pensando que doula, né? Enquanto uma mulher negra doula, seja interessante para esse debate, né? Porque eu fico pensando que, como a Lu falou, né, agora, e foi bom ter pego essa fala, né, falar depois da Lu também, que a gente, enquanto mulher negra, a gente não é considerado humana ainda, né, nesse Brasil racista que a gente... Então, esse título, parto humanizado para quem, ele é muito... Se nós não somos consideradas humanas,
como que a gente vai ter um parto humanizado, né? Eu acho que já começa por aí. Né? Quando eu comecei a pesquisar o parto humanizado, uns 10 anos atrás, que foi, né, que surgiu a vontade, então, né, se cumpriu, de fazer a formação de doula. Na época que eu fiz a minha formação de doula, não tinha né, possibilidade de formação aqui na cidade, e aí eu fui para, né, isso em 2014, mas antes disso eu frequentava algumas de parto humanizado, algumas de gestantes, de tal aqui em Floripa, e eu sempre achei, sempre me percebi muito deslocada nessas rodas, né? Sempre percebi essas rodas, enfim, com perfil, né, geralmente brancas, pessoas geralmente de classe média, média alta, e eu não via essa discussão acontecendo, né, ou na periferia, né, do lugar de onde eu vim, né? Então, sempre deslocada, e por algum tempo eu até parti nessa perceber o que me afastou, né, que era, né, depois caindo as fichas, né, ao longo do tempo, foi essa percepção de que eu era sempre a única meio daquilo tudo, né, e eram umas discussões um pouco distantes, né. Eu lembro que, mais recentemente, eu estava conversando com a mãe, né, minha mãe é uma mulher, e ela me contou, então, algumas do meu trabalho de parto, né, de quando ela estava, quando ela foi, né, não tinha me contado. Eu fico refletindo como as discussões ainda estão distantes, né, das pessoas, das mulheres, das famílias no geral, porque a Camila, como a Lu falou, né, o parto, obviamente, o protagonista é a mulher que está tendo o bebê, mas o parto, ele abarca, ele interfere né, no processo familiar inteiro, né? Eu não acredito que o parto, ele não acontece só dentro, né, só para a pessoa que está grávida, né? Só para a pessoa que está parindo. Ela acontece, ela atinge toda a família. Então, falando, né, um pouco sobre essa questão né, das doulas, eu penso que enquanto a gente tiver, né, um perfil de doula que eu pelo menos consigo perceber assim, dentro da, né, pessoas que estão mais próximas de mim, né, dentro das pessoas que eu tenho contato, enquanto esse perfil de doulas, né, de profissionais, né, falando mais amplamente dos profissionais, forem de pessoas pessoas brancas, né, geralmente classe média alta, enquanto esse perfil não se modificar, enquanto a gente não pensar também nessa formação, né, de pessoas diversas, né, a gente está falando de pessoas negras, mas a gente pode aí, né, também falar sobre outras, enfim, sobre outras pessoas, sobre, né, as pessoas lésbicas, as pessoas trans, etc. Enquanto esse perfil, né, do profissional que trabalha com as gestantes for esse perfil único, eu acho um pouco difícil que a gente consiga mudar a realidade obstétrica no país, né? Então, esse é um ponto muito importante. Eu fui para Belo Horizonte no ano de 2017 para fazer um intercâmbio nacional, fui para a UFMG, e lá eu conheci o Sofia Feldman, né? Fiz uma visita de alguns dias no Sofia Feldman, e lá eu pude perceber, né, o SUS que dá muito certo, né? E dentro do Sofia Feldman, da maternidade do Sofia Feldman, eles têm um projeto lá de doulas, né, que atuam dentro do SUS, né, que essas doulas, elas são formadas, né, você faz um curso, né, oferecido um curso para a comunidade, né, e a comunidade, então, pode se formar doula por esse curso do Sofia Feldman. E as doulas que atuam, né, dentro da maternidade do Sofia Feldman são doulas, em sua grande maioria, o que eu pude perceber lá, são mulheres negras, né. Então, esse é um outro ponto também, né, eu fico pensando essa discussão dentro da DN, né, eu fico pensando também que talvez, eu não sei a que ponto está a discussão, eu participei de algumas reuniões, né, do CPN, do projeto, mas não, enfim, não estou tão envolvida, né, obviamente, quanto a professora Rosane. Seja fundamental, né, dentro dessa discussão do CPN, a gente discutir essa questão das doulas, né, da entrada das doulas, porque a gente tem uma, né, que provavelmente está discutindo, mas, né, dentro desse projeto eu sei que vocês pensam, sim, né,
nas dores, o que nesse momento é a importância de a gente formar profissionais que saiam, né, que sejam provenientes dessas comunidades, né? Porque eu penso que a outra um outro um outro atendimento, um outro olhar, é bom a gente conseguir se ver, se olhar, né? Eu tinha falado ali antes, né? Eu acompanhei o parto dela, e é um outro tipo de relação, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Esses índices todos que a Camila trouxe, né? Essa falta de acesso que a gente tem enquanto mulher negra, né? Uma qualidade, primeiro acesso ao pré-natal, né? Primeiro acesso às consultas de pré-natal no SUS, e outra qualidade, né, desse pré-natal, né? Como que é feito esse pré-natal? Então, já começa, né, durante a gestação, né? Essa problemática, né, da violência obstétrica, né? Nossos corpos são menos tocados, os profissionais, né? Essa dificuldade de tocar a mulher negra, essa dificuldade de tem para falar de forma negra, como já foi dito aqui, né? Então, penso que finalizar minha fala, a formação dos profissionais, pensar na formação dos profissionais, que os profissionais tenham, né, durante a sua graduação, enfim, essa temática do racismo branco, mas que a gente pode discutir, né, esse tema, e não simplesmente passar, né, batido numa aula né, para ser um tema transversal, mas é aquele tema transversal que fica dentro do currículo das. Então, eu acho que o que eu tenho para contribuir com vocês, né, conosco nesse assunto, nesse debate, quanto é necessário olhar para a formação dos profissionais, né, e quanto é necessário a gente ter mais profissionais dentro da em todas as áreas, mas, né, especificamente dentro dessa, negros atuando para que a gente possa, né, se olhar, conseguir enfim, né, e ter esse contato mais profundo, que eu penso que tá falta, que é o que falta, né, esse olhar mais cuidado em relação à nossa população negra, né? Oi, Ju, obrigada. Teu fone estava cortando, mas deu para entender bem. E você traz a importância do papel da doula, né? E principalmente que os profissionais de saúde, que é uma questão que eu particularmente, eu fui chamada em duas faculdades particulares para falar para pessoas que cursam o curso de psicologia, e uma coisa que eu sempre pontuei você está fazendo psicologia para quem, né? Ou quem é que você vai atender de fato? Você conhece? Ou você acha que vai atender só pessoas brancas, que você nunca vai precisar dialogar sobre as questões que o racismo imputa no sujeito negro psicologicamente, né? E aí vai para o mundo da psicanálise, enfim. Mas o que você traz é bem importante, sim, porque é necessário. Porque se na saúde a gente não vê a Lei 10.639 não acontecendo, imagine nas outras áreas, né? E salve-se lá, talvez, as humanas. Mas é importante que a gente tenha esse debate, porque vai fomentar exatamente esse debate, essa discussão e essa importância dessa política no espaço que a Rosane traz para a gente, né? Então, não tem como fugir, né, do debate da questão do parto humanizado para quem que é humano, se a gente não fala dos corpos não brancos, né? E pensando no centro de parto humanizado, que está encostado aqui no pé do morro, né, Ju? Ele vai atender a quem, né? Se não essa massa, porque o maciço é um bloco de várias comunidades, um território com várias territorialidades, uma negritude gigantesca, né, com pessoas de todos os lugares, inclusive imigrantes, né, que vêm em busca dessa saúde. E aí eu quero lembrar aqui, dialogando com a Lu,
Quando ela fala da peregrinação, eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, e eu moro bem alto, né? A Ju sabe, a Lu sabe, então são uns 300, né? Até o final dá uns 300, mas até minha casa dá uns 200 degraus, assim, né? E eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, eu fui a pé até a Carmela Dutra. Primeiro que não sabia o dia correto, que o bebê ia nascer, né? A gente não sabe, mas enfim, também muito vulnerável, não tinha como preparar tudo, como algumas mães fazem, né? Tem alguém para levar, tem alguém para ficar ali. Eu não tinha isso, era eu e meu companheiro. E eu desci as escadas a pé e ele tentando no meio do caminho arrumar uma carona, um carro, qualquer coisa assim, não conseguiu e eu fui andando até a maternidade. Então perceba que se a gente tem um lugar, um espaço desse, eu só desço e tô ali, né? Tô pronta para ganhar o meu filho ali. Então andei até a Carmela, cheguei lá, 19 anos, eu não gritava, eu não fazia, né, os escândalos que alguns enfermeiras e médicos tentam dizer que a gente faz escândalo, porque eu tinha medo. Eu lembrava que a minha mãe dizia assim: olha, você, né, em conversa das mulheres, não se grita, porque assim, ó, senão eles maltratam mais a gente. E aí eu não sabia o que ia ser essa maldade, então eu me calava, eu aguentava a dor, eu segurava a dor, e eu ganhei deitada em 1994. Eles fizeram uma lavagem, e aí a moça enfiou a água em mim e disse: vai no banheiro, e eu não sabia o que eu ia fazer no banheiro, não sabia. Fui no banheiro, deu aquela cólica, e ela disse: já deu? Eu pensei comigo: será que já deu? Não sabia também se tinha dado. Deitei na cama e fiquei lá rolando mais um tempo. Aí fomos para a hora do parto. Eu acho que eles cortaram, com certeza. Eu fiz uma força. Quando eu fiz a primeira força, eu evacuei no médico, que eu senti que era, né? Porque eu também não sabia fazer a força, né? E aí eu pedi desculpa a ele, e ele disse: não precisa se preocupar, quem é que fez a lavagem nessa mãe? Ele perguntou, e aí alguém falou alguma coisa que eu não lembro, e quando o bebê nasceu, eu tinha tanta dor, né? Eu passei um tempo, aquele período para dilatar, né? E aí vem um, bota a mão, vem outro, bota a mão, vem outro, bota a mão. E aí eu só queria ganhar o bebê, segurando muito a dor, assim, quase não falava, não reagia, e ganhei o bebê. E ela, a parteira, a enfermeira, eu me lembro, era uma mulher negra, ela colocou ele em cima de mim e disse, eu não sei qual é a reação que ela queria que eu tivesse, ela queria que eu chorasse, que eu tivesse uma emoção muito forte, mas depois de tudo aquilo, não sei se eu tinha capacidade para ter emoção, né? E ela disse: você já sabe o que é? Na hora que se tiraram, eu disse: não, porque eu não consegui fazer esse acompanhamento do pré-natal e fazer, né, e saber se o sexo do bebê, ou saber se o bebê estava bem no ultrassom. Eu não consegui isso, porque era muito distante o ultrassom um do outro. E ela colocou, quando ele, né, nasceu, ela colocou ele em cima de mim, e ela disse assim: tá tudo bem, mãe? Eu disse: tá, né? Eu acho que tá também. Perceba, a minha primeira gravidez foi toda uma coisa, tipo, não sei o que está acontecendo efetivamente, né, com o meu corpo, e como que eu não sabia como reagir na hora do parto, né? E também não fui levada a saber de que forma, né? E eu lembro da costura, né? Você não foi preparada, né? Na verdade, o pré-natal é justamente para isso, né? Para preparar a mulher, né? Preparar no sentido de dar condições para que ela chegue durante o trabalho de parto e ela consiga se sentir segura, né? E saber o que está acontecendo, né? Tudo, né? Eu não sabia nada. E aí eles costuraram e aí disseram: você está sentindo? Ah, eu sentia, gente, mas eu não queria mais aquilo acontecendo, e eu dizia que sim. Então, perceba que a gente... a importância do debate é tanta que só depois de... né, eu estou com 45 anos, aos 40 anos ou mais, que eu vou perceber a importância do debate. E depois, e assim, ó, a pessoa que fazia meu pré-natal, ela mal me olhava nos olhos. Ela tinha um desdém de mim, sabe? Eu me lembro até hoje do olhar dela refletindo no espelho, ao invés de estar me olhando e tocando o meu corpo, me dizendo o que era preciso, ela se olhava como um narciso olha para você, né? Como um narciso se olha no espelho e se acha bonita, ela se arrumava
ela era loira, ela arrumava os cabelos, se olhava no espelho. Assim, por incrível que pareça, a gente só vai prestar atenção nessas violências muito depois. E aí eu tinha um problema, um corrimento, coisa parecida. E aí ela dizia, você está com corrimento, você não sabe? Eu disse, não, não sei. Mas deveria saber, ela disse. Eu disse, tá, eu deveria. Ela está dizendo que eu deveria, então eu deveria. Então perceba que as violências eram tantas, né? E a gente tão nova, não sabendo como se portar e como se colocar. E depois, em 2004, eu tive também um parto, né? Novamente, então tenho um filho de 26, outro de 15, agora, e foi um pouquinho diferente, mas assim, eu não tinha um médico constante, aquele que me acompanhou durante os 9 meses, eu ganhei no HU, eles disseram que era parto mais humanizado, eu meio que entendi isso, só que eles não me apresentaram o humanizado antes, né? Então, eu tinha uma cadeira para ganhar de cócoras, eu não sabia, tinha aquela bola para ficar lá, tinha o chuveirinho, mas perceba que durante o parto isso não foi apresentado para mim, ou antes eu entrando não foi apresentado para mim essas possibilidades. Então eu só queria ganhar o bebê e pronto. E aí outra vez, né? Todo mundo vem, todo mundo enfia a mão, todo mundo bota a mão. Na hora de ganhar, parecia um grande circo, porque era sala, um vidro, aí tinha gente dentro e tinha gente fora. Então, quer dizer, você não olha, você cega, né? Nesse momento eu tinha um ponto cego para ganhar o bebê, eu olhava para um ponto fixo para ganhar aquele bebê. E depois eu tive um aborto, estava com quase 3 meses, e quando eu fui também até ao HU, eu disse, olha, tem alguma coisa errada, né? Eu já tive 2 filhos, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. E aí fizeram lá, tentaram escutar o bebê, não escutavam, e disseram, então aguarda um pouquinho, nós vamos fazer uma intravaginal. E aí eu fui para a intravaginal, o cara colocou um negócio em mim e disse, eu não estou escutando nada, não tem nada aqui. Aí eu fiquei assim, meu coração já bateu, como assim, gente? Né? Podia dizer, tem algum problema, vamos ver. Não, o cara foi seco, direto, ele disse, não tem nada aqui. Aí a moça que estava do lado, mãe, então, você, né, perdeu seu bebê. Mas, assim, foi de uma violência, gente. Eu não estava preparada para aquela gravidez. Né? Eu não queria, não estava nos meus planos ter uma gravidez aos 42 anos de idade. Mas a forma que eles me atenderam, mais propriamente aquele homem me atendeu, foi de uma violência. Eu chorei copiosamente, sabe, por ter recebido a informação daquela forma. E aí depois, elas me internaram para fazer a curetagem, né? E essa mesma coisa, vamos colocar um remédio, enfiaram um remédio em mim. Sabe, são essas coisas que a gente para pensar que espaços para a mulher ter o seu bebê, acompanhar o seu bebê, acompanhar a gestação, o aleitamento também. Eu lembro quando meu peito empedrou, eu fui até o hospital pedir ajuda porque eu não consegui tirar o leite. A moça dizia, aperta forte, senão não sai. Estava saindo sangue, gente, sangue. Eu tive aquele calor de fígado que a gente fala, que cria uma ferida embaixo dos... Então, assim, é de uma violência que a gente só vai dar conta quando a gente dialoga e não fica dizendo que é natural a gente sofrer no parto, que é natural que eles atendam a gente dessa forma. Porque eu estou falando da minha violência. Agora, imagine outras violências, né? Então, quando as meninas trouxeram, a Rosane e a Vanessa trouxeram a questão do centro do parto normal, para que a gente possa dialogar exatamente isso, de partos que nós já tivemos e que nós não, e se nós queremos ter mais filhos, que eles não sejam mais assim, e que a gente tenha locais ao qual a gente recorrer, que a gente tenha pessoas que possam nos apoiar, que possam estar com a gente. Que maravilha seria ter um parto igual a Lu, né, descreveu aqui para a gente, com quem ela confia, com todo mundo, né, sabendo que vai ter apoio, sabendo que vai ter tudo isso, que é muito natural, mas com confiança, sabe, conhecendo tudo o que vai acontecer, todos os procedimentos, né, o caminhar do nascer, e isso eu não tive, né, e nem eu e nem muitas mulheres, a mãe da Ju, a Ju deu para entender, que a Ju relatou, né, então acho que a ideia aqui é trazer a importância de um centro de parto normal, humanizado, para outras populações,
para aquelas que estão invisibilizadas, para aquelas que morrem, como a Camila falou, ou que tentam segurar os filhos até, né, com unhas e dentes na hora de nascer, porque é isso, né? Que daí a gente vai para outro campo, né, Camila? Os profissionais, a mãe que é mal assistida, ou talvez mal alimentada, ou talvez tenha uma péssima moradia, talvez sofra de violência, e aí tem um cadedal de questões, né, para pensar esse humanizado, essa vinda ao mundo com humanidade. Então, o centro de parto humanizado, normal, ele precisa ir para além do que ele está, ele precisa avançar, ele precisa abrir os horizontes. E aí alguém falou sobre as parteiras, as doulas, mas nós temos as parteiras, né? Aquelas senhoras que, né, todo mundo aí conhece nas comunidades, que botou um monte de gente, né? Teve gente que povoou territórios inteiros, né? Então, elas têm esse conhecimento também. Quer falar, Ju? Gente, eu vou Então, parar para abrir para vocês. Não só, aproveitando que você está falando dessa questão das parteiras, isso é um questionamento que eu tenho me feito, assim, ultimamente, né? Onde estão as parteiras, né? Enfim, onde foram parar as parteiras de Florianópolis, principalmente as parteiras negras, né? Eu até eu fiz, e é uma pergunta que eu me faço, né? Porque a gente tem as obstetras, né, hoje em dia, mas pensando com a Lu, acho que durante a gestação dela, né, onde que está, não tem parteira mais no quilombo, parteira mais nas comunidades, né, por que a gente perdeu, né, uma reflexão mesmo, né, por que a gente perdeu enfim, por que a gente não tem mais pessoas, essas mulheres, né, a comunidade dentro, né, disso que a gente está conversando, esse olhar mais humanizado, né, esse olhar mais direcionado para a pessoa e para a família dentro das comunidades. E aí, quando eu falei das doulas, só para resgatar um pouco os comentários, eu não consigo acompanhar, tá, gente? Ao mesmo tempo que eu estou falando, os comentários eu não dou conta. Mas eu fui olhar aqui também os comentários e o pessoal das doulas negras, alguém colocou que as doulas negras não sejam as doulas como a gente sempre é, né? E é isso mesmo, tá? Eu não falei na hora, porque, enfim, não me veio. Mas né, é uma coisa que eu sempre lembro de falar, porque, assim, quando a doula é negra, o pessoal, não estou dizendo só conosco, doulas negras, mas é negra, sempre fica no voluntariado, né? Mesmo para a pessoa, às vezes, tem grana para sabe o que é a importância da doula, às vezes, não, porque quando você vai ver lá na frente, enfim, tinha a possibilidade de pagar, né? É só aqui, porque alguém falou nos comentários e, né, para não passar batido. Então, né, de onde foram parar as nossas parteiras, né? Acho que isso é uma questão para ser colocada. Importante. Uhum. Eu posso... a Ju foi a última a falar, né? Então, vou inverter, eu vou para a Lu, se a Lu quiser colocar, e depois a Camila, e aí a Rosane, pode ser assim? Então, eu também me perguntei sobre isso que a Ju estava falando agora, e para finalizar também, é, é, eu acho que tudo, tudo que era nossa cultura, sabe? Tudo que era do nosso povo negro, houve uma inversão de valores, né? Hoje quem é que planta, hoje, eu já disse isso uma vez, hoje quem é que tem o fogão a lenha, hoje quem é que pode parir em casa, hoje uma inversão dos valores, né? Então, acho que depois foi o civilizado foi ir para o hospital, né? E a gente foi perdendo essas coisas, e a gente agora, então, precisa trazer, fortalecer essa mulher que está aqui na comunidade, né, no quilombo, ou na favela, no morro, para saber que isso também é uma coisa nossa e que isso é importante para nossas vidas, né? Porque se apropriam também de conhecimento que é nosso, ou continuam um conhecimento também que é nosso, e é importante trazer
esse conhecimento e essa fortaleza para o lugar de onde saiu isso, né? Onde também existiu isso. Precisa se fortalecer esses lugares, porque a gente já viveu isso. A comunidade aqui, a minha avó nasceu aqui na comunidade, né? Meus pais nasceram aqui na comunidade, e aí eu estava fazendo as contas, eu acho que depois de 60 anos, meus filhos nasceram aqui na comunidade. Então, é trazer essa questão de quanto é importante, mas precisa fortalecer essas mulheres negras, né? E eu, nesses espaços, nos espaços das rodas que eu ia, que foi tão acolhedor, eu sempre levei minha família, sempre levantou essa bandeira de que, cadê as mulheres negras? Não existem mulheres negras aqui em Garopaba? Então, onde elas estão? Por que que não estão aqui ouvindo isso? Por que que não estão aqui, né? Se acolhendo, ouvindo as falas, que era semanalmente as rodas, os encontros, e era tão fortalecedor. E essas mulheres não querem estar aqui? Por que que não podem estar aqui? Por que que não estão aqui? Então, a Rosane também trouxe a questão financeira, e é muito importante. Então, por isso que a gente tem que lutar para que isso seja que o SUS ofereça esse tipo de parto, porque a questão financeira pega na gente. Meu filho tem 4 anos, eu estou pagando o parto ainda, o parto do meu filho. Enfim, mas eu tive essa possibilidade, né, de financiar o parto, sei lá. Mas são questões que pegam na gente. E aí, agora, e é só para finalizar e trazer a importância, porque aí o meu companheiro foi pescar, trouxe o peixe, ele limpou o peixe e abriu. Aí o Luquene disse assim: ai, mãe, que placenta linda que esse peixe tem. Aí, e aí, olha que bacana como ele lida com as coisas tão natural, porque ele teve no parto do irmão mais novo, e as questões que todo mundo acha nojento, que acha não sei o quê, que acha. Isso é uma coisa tão natural, né? Então, que a gente consiga trazer essas questões para as nossas famílias. Eu achei muito bacana essa fala dele. E eu queria só finalizar com o Luquene achando lindo a placenta do peixe. Ai, Luquene, Luquene é outra pessoa. Sim. Eu agradeço imensamente poder fazer parte dessa tarde com vocês, dessa conversa, desse papo. Acho que a luta trazendo, e vocês, mulheres todas, trazem questões que não se findam aqui, né? Que a gente precisa dialogar, que mais mulheres falem sobre isso, que a gente leve esse diálogo para as comunidades, para outras mulheres, para as mulheres negras, para as mulheres que precisam. E a gente precisa muito, muito continuar falando sobre isso. Então, agradeço, viu? Agradeço muito todas vocês, e a minha irmã Lu também, a Ju, meu coração. Mas a luta é enorme. Beijo grande. Mazula é lindo. Eu vou passar para Camila, mas Ju, você ainda fala um pouquinho no final. O microfone está travando, mas mesmo assim, tá? Camila. Bom, acho que eu falei bastante já da primeira vez. Vou agradecer Dentro de do novo. Agradecer de novo. Eu sempre gosto de estar nesses espaços. Assim, eu não sou daqui, né? Eu sou do Maranhão. Eu estou aqui há pouco tempo, então toda vez que eu tenho a oportunidade de estar nesses espaços, eu conheço gente nova e, enfim. E aí vamos crescendo as redes aí de contatos também, isso é muito bom. Então, obrigada pelo convite de novo, Lu. E acho que vou pegar o gancho também da Lu sobre a gente se reapropriar dessas práticas, né? Acho que isso é muito importante, porque, como eu falei no início, às vezes a gente vê essa pauta, essa luta como algo distante da nossa realidade. Se a gente parar para pensar, foram práticas que determinados grupos se apropriaram, né? Mas que são práticas originalmente nossas, né? Dos nossos povos, da nossa ancestralidade. Então, eu vejo bastante isso, né? O próprio uso das ervas, que hoje tem sido mais visto, né, pela biomedicina, enfim, mas o uso das ervas, dos banhos, dos chás, o uso das nossas práticas tradicionais, que são até a forma de parir, né, as posições que hoje se fala tanto de cócoras e na água, né, que são originalmente a nossa forma de parir, né? E como a gente busca um ideal de civilidade, que é um ideal de civilidade branco,
centrado na Europa, assim, né, e no norte global, aí, então a gente tem que isso é o civilizado, né, e que as formas de parir dos nossos ancestrais não são, enfim. Então, acho que isso é muito importante de a gente retomar, né, como isso, na verdade, são as nossas práticas, né? E acho que é importante até quando a gente faz o diálogo com as comunidades, enfim, com as pessoas negras, com a população negra, a gente conversar sobre isso, né? Tipo, olha, isso é retomar a nossa ancestralidade também, né? Enfim, acho que basicamente era isso que eu queria complementar, e enfim, acho que o centro de parto é um caminho muito importante para a gente desmistificar essa ideia de que o parto humanizado é só para quem tem dinheiro, é só para quem pode pagar, é só para mulher branca, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar isso, com certeza, né? E o centro de parto, com certeza, é uma forma de a gente conseguir essa desmistificação, né? Então, fico feliz que o projeto esteja caminhando e que tenha bastantes mulheres negras envolvidas aí no projeto também. Obrigada de novo pelo convite, Lu, pessoal. Obrigada, Camila. Foi um prazer te ouvir. Vamos buscar as referências. Se você puder deixar aí no chat para a gente colocar, eu acho que é importante. A gente precisa estar estudando e cada vez mais a gente vê que a gente tem que buscar mais informação, né? Você, com certeza, trouxe números e informações importantíssimas para a gente, assim, né? Pensando em política, né? Em política que vá atender a população, acho que os números, as informações, o conceito é importante. Então, você nos auxiliou, na verdade, muito, né, nessa questão de por onde tatear, por onde que a gente começa a buscar a questão da população negra e do parto humanizado, né? Muito obrigada mesmo, viu? Vamos ficar conectadas aí. Independente de qualquer coisa, né? Eu acho que essa luta, ela é necessária, né? Depois que eu conheci ela, eu percebo que é necessário, independente do que ia acontecer no final, mas a gente precisa estar junto aí. Rosane. Então, até marquei algumas coisas aqui para não esquecer. Lu, quando tu fala do parto que a pessoa fez uma lavagem intestinal e você não sabia qual é violência obstétrica pura e é falta de informação, assim como tantas outras. Então, você se colocou no papel, será que eu posso reclamar? Porque se eu reclamar, eu vou ser maltratada aqui. E, infelizmente, a gente sabe que ainda existe N realidades, e essa fala é muito comum a gente ouvir essas mulheres dizerem: eu não posso gritar, eu não posso reclamar, eu não vou reclamar, não vou gritar, não vou gemer, porque eu vou ser maltratada aqui. E a gente sabe de práticas e práticas de toque por um, por outro. O toque deveria ser feito a cada 4 horas, e não precisaria ser feito como é feito hoje. E além de tantas outras violências obstétricas, né, da questão emocional, quando se fala, né, em determinados momentos ali que você não está bem. Enfim, eu queria trazer que o curso técnico de enfermagem está com curso, um curso técnico, um curso para formação de doulas, não é técnico, desculpa, o curso para formação de doulas. Devido à pandemia toda, está se arrastando um pouco mais, mas era para ter saído esse ano, mas em breve. E outra informação também, o curso de gestantes. Quando a Lu coloca das rodas de conversa, nós temos feito o curso de gestantes no IFSC, fazemos normalmente à noite, a cada semestre, e agora esse ano, devido à pandemia, então foi feita uma primeira versão em março, mas agora a gente está planejando fazer uma versão online, para que as pessoas tenham acesso e, como não é mais possível presencialmente, a essas orientações, porque toda essa violência aí, e esse eu posso gemer mais alto, eu não posso, está imbricado na questão das orientações também, e as orientações e o curso de gestantes não é um curso do maior saber para o menor, não, é exatamente essa troca, essa partilha, e às vezes o que é dúvida de um é dúvida de outros, e as experiências que temos está sendo bem bacana, os cursos de gestantes e essa troca de orientações e partilhas e experiências, para dar esse empoderamento à mulher. O parto humanizado é para todas, sim, o parto humanizado, humano, né? A gente está falando de humano, que é uma coisa humanizada, já deveria ser todas as ações da saúde humanas, né? É preciso a divulgação do nosso CPN em massa,
divulgação maciça desse CPN, o nosso, eu digo porque a gente assume a ideia de todos, não é do IFES, que não é meu, não é de ninguém, mas o centro de parto normal é para todas, sim, o parto humanizado para todos, e esse centro é para todos. A gente precisa dessa divulgação, a gente está na luta, vai continuar na luta para que seja entendido, haja um entendimento e a gente consiga realmente trazer, e nesse espaço que é tão comum, e nesse espaço que é tão próximo às comunidades, como foi colocado. O plano de parto, que também nas orientações do curso de gestantes, o plano de parto, o que a mulher, e daí pode me falar, tá, mas eu vou lá com um plano de parto, eu como mulher negra vou ser atendida nesse plano de parto? É um direito seu. É claro que dentro das conformidades, hoje a gente sabe, infelizmente, com a pandemia, nem sempre é possível entrar a doula e o acompanhante, está sendo restrito, mas a gente sabe também de lutas, e que ali na época de mais para abril ali, algumas maternidades, não daqui, mas aqui também, mas do interior do estado, a gente soube que restringiu o acompanhante, mas daí podia visitar no alojamento conjunto. Então, umas coisas meio incoerentes. Mas por luta também, a mulher voltou a ter o seu acompanhante, que é uma lei já desde 2005, e ela precisa ser resgatada. Quando se chega na maternidade, a mulher quer entrar com seu acompanhante. Não é possível, porque aqui tem outras mulheres também, e se cada uma quiser trazer o seu acompanhante, como vai ficar a privacidade? Aí é uma questão da maternidade se ajustar à sua ambiência, ao seu ambiente de pré-parto e parto também. Então, essa divulgação toda, essa luta do centro de parto normal é para todos, sim, e a gente tem que lutar muito para conseguirmos que essa política saia do papel e ela se materialize, porque por meio desse CPN é uma forma de não violência. A enfermeira obstétrica, as obstetrizes, as doulas, a formação estará ali, e tudo isso muito embasado em práticas, em boas práticas e evidências científicas para o melhor parto fisiológico, para uma integridade da mulher, para uma privacidade dela e do seu bebê. E muito obrigado também, Lu, por estar fazendo parte dessa live, agradeço mais uma vez. E em nome do curso técnico de enfermagem também agradeço a professora Vanessa, que nos trouxe também aí o seu conhecimento. Obrigada, Rosane. Ju, será que você consegue falar agora? Para finalizar? Espero que sim, espero que esteja me ouvindo. Só agradecer, então, né, Lu, teu convite para participar desse debate, dessa reflexão toda. Tenho duas coisas só para finalizar aqui, para pontuar, que eu penso que quando a comunidade, de fato, né, entender a importância, a comunidade que eu estou falando do entorno aí do maciço do Morro da Cruz, né, a importância, né, do CPN, e ela for, de fato, né, envolvida, se sentir, de fato, envolvida nessa discussão, eu acho que esse projeto ele ganha outro fôlego, tá? É o que eu tenho sentido, assim, que eu tenho pensado sobre isso. E, enfim, acho que o CPN é uma grande oportunidade que a gente vai ter, né, de ver as diretrizes, né, do SUS sendo, de fato, colocadas em prática, né, e sentir, né, essa distância entre o que é preconizado pelas diretrizes e orientações aí do Ministério da Saúde, que elas se aproximem, né, da prática, se aproximem né, do dia a dia e do cotidiano dos profissionais e das parturientes, das mulheres e das pessoas grávidas aí dentro do SUS, né? Eu acho que, enfim, acho que eram essas duas coisas que eu tinha para pontuar, e agradeço mais uma vez o convite da Lu e né, a presença também de todas que estão aqui nesse momento. Obrigada, Ju. Agora a tua som ficou impecável, mas eu acho que o que a Ju trouxe é importante, e é por isso que eu, MNU e o coletivo da pré-campanha se colocou para debater, porque a gente acredita, por isso que eu estou dizendo que esse não é o fim, não vai, tipo, não é para finalizar aqui, não é por uma pré-campanha tão somente, mas eu me coloco enquanto mulher preta, uma moradora do maciço do Morro da Cruz, que passou por todas aquelas violências que outras também passaram, que é preciso que a gente que a gente consegue minimamente acompanhar o debate, que a gente esteja lá.
E aí vai ser um esforço nosso, né, Rosane, Vanessa, a gente já dialogou, vai ser um esforço nosso, e eu convido vocês, Lu, Juliana, Camila, né, a Ju, a Cauane, que está aqui, a Bruna, que está aqui, a Fabiana, minha irmã, que está aqui também, outras mulheres, que a gente possa começar a mobilizar esse centro de parto humanizado aqui na Grande Florianópolis e que a gente possa trazer os respectivos, né, as respectivas pessoas que precisam realmente de estar nesse debate. Então, vamos criar uma teia, né, que a gente possa dialogar mais de perto e pensar modos, modelos e sistemas de como dialogar com a população diretamente para que ela saiba que aquele lugar ali embaixo vai ser um ponto positivo para todas as mulheres, jovens, meninas, porque a gente não vai estar dialogando só com as mulheres grávidas, eu acho que a gente vai estar dialogando com as mulheres jovens, com as meninas, com as crianças e com os homens da casa também, para que a gente possa preparar um mundo melhor, né, e que venham crianças mais saudáveis, né, Lu, que venham crianças com menos traumas, que a gente possa fortalecer nossas famílias pretas, as nossas famílias não negras aqui nas nossas comunidades. Eu agradeço, eu não vou citar todo mundo que estava na live, mas tem o pessoal do Cinti de Jaraguá, muito obrigada, Cauane, Bruna, Juliana, a Vera, a Thelma, tem o Adalto, o Nóbrega Júnior, é mais fácil falar o nome dele assim, o Nóbrega Júnior. Enfim, gente, tem tanta gente, eu não vou conseguir rodar aqui, nossos agradecimentos, e nós vamos continuar o debate, nos cobrem, nos chamem, que eu, Rosana, Vanessa, MNU e outras pessoas estaremos na luta pela implementação do Centro de Parto Humanizado aqui em Florianópolis, com toda certeza. Obrigada, gente, muito obrigada.